Resposta de sistemas lineares invariantes no tempo, representados por modelos de estado. Então, em aulas anteriores, nós vimos o modelo de estado, né, as equações de estado, a noção de estado como informação no instante inicial que nos permite calcular a resposta a partir daquele instante, que está associado a elementos armazenadores de energia ou de massa, né? E vimos também as relações entre o modelo de estado e o modelo de função de transferência. Então, nessa videoaula agora, nós vamos ver como calcular a resposta de um sistema representado por modelo de estado, né? Então, aqui a gente parte aqui do modelo de estado, x ponto igual a x mais bu, y igual a cx mais du. Então, tem algumas maneiras de obter essa resposta. Então, aqui, nesse curso, nós privilegiamos o uso da transformada de Laplace. Tá? Então, aplicando a transformada de Laplace a essas equações, então, a primeira equação, transformada de Laplace da primeira derivada, sx de s menos x de zero. Veja que aqui eu vou considerar condições iniciais gerais, não nulas, né? Não necessariamente nulas, porque eu quero calcular a resposta para qualquer que seja o estado inicial, né? As condições iniciais do estado inicial. Então, sx de s menos x de zero igual a x de s mais bu de s. E a equação de saída é uma equação linear, aplicando a transformada de Laplace, y de s, cx de s mais du de s. Então, o objetivo é encontrar a saída, né? A resposta é y. Né? Então, nessa primeira equação, nós vamos isolar o x, é o que é feito aqui, né? O a passou para a esquerda, si menos ax igual, né? O x de zero passou para a direita, x de zero mais bu de s. Lembrando aqui, né, que essa matriz de identidade é necessária porque eu não posso fazer s menos a, porque s é um escalar e a é uma matriz. Então, eu posso agora obter x de s multiplicando à esquerda essa expressão pela inversa de si menos a. Então, a gente chega aqui nessa expressão de x de s. E aí eu posso substituir em y, né, em y de s, e chegamos a essa expressão aqui, que é uma expressão interessante, por quê? Porque separa a transformada, né, ainda estamos com a transformada de y, em duas parcelas, uma que depende do estado inicial e outra que depende da entrada. O que já sabemos, né, dos modelos que vimos até agora, por exemplo, o modelo de equação diferencial. Quando temos que resolver a equação diferencial, precisamos conhecer o sinal de entrada e precisamos conhecer as condições iniciais. Então, aqui, né, no modelo de estado, que transforma uma equação diferencial de ordem n em n equações diferenciais acopladas de ordem 1, tá? As condições iniciais são reunidas no estado inicial, né? Bom, então isso aqui é o y em Laplace, né? Mas quando a gente fala a resposta é o y de t, né? A resposta no tempo. Então, fazendo a transformada inversa dessa expressão, nós obtemos isso daqui, né? Essa expressão embaixo, que é a expressão explícita da resposta no tempo, né? Veja que das representações de sistemas lineares invariantes no tempo que vimos até agora, essa é a primeira que nos dá uma fórmula explícita da resposta. Tá? Uma parte aqui, uma parcela que depende do estado inicial e outra que depende da entrada. Bom, essa expressão, essa transformada inversa aqui, eu fiz uma passagem e apareceu aqui um termo que ainda não foi apresentado, né? Essa exponencial de AT, né? Veja que isso não é uma exponencial normal, porque o expoente aqui é uma matriz, né? Então, vamos precisar definir isso daqui, vamos fazer já já. Né? Então, só adiantando um pouco, ó, veja que aqui ó, Si menos A. Se o A fosse um escalar, a inversa de Si menos A é 1 sobre S menos A, que é a transformada da exponencial de AT. Né? Então, veja que tem uma extensão interessante aqui para o caso matricial, né?
se nós considerarmos um escalar, nós obtemos o resultado conhecido, né, de transformada de um escalar. Então, C, transformada disso aqui, vezes x de zero. E aqui, essa integral, tá, é o quê? É uma integral conhecida como integral de convolução, né? Então, eu estou fazendo a convolução aqui da exponencial de AT com BU de T, né? E por que aparece isso aqui, né? Porque aqui, ó, nessa expressão aqui, veja, aqui eu tenho CSI menos A inversa B vezes U, mais D vezes U, né? O D vezes U eu separei aqui. Então, tem esse termo CSI menos A inversa B vezes U. Então, eu tenho um produto aqui, ó, da transformada de Laplace, que é SI menos A inversa, e de U de S. E uma das propriedades da transformada de Laplace é que o produto de transformadas no tempo corresponde à convolução. Então, aqui eu vou fazer a convolução da transformada inversa disso aqui, que é exponencial de AT com BU. Tá? Então, essa aqui é a expressão geral, é a fórmula da resposta a partir do modelo de estado. Então, nessas duas parcelas entra essa matriz, a exponencial de AT, que vai ser apresentada agora. Quer dizer, ainda não, daqui a pouco. Então, aqui eu ainda estou explorando aqui essa fórmula, né? Só alguns comentários, né, nessa fórmula explícita. A gente tem essa parte que depende só do estado, nós chamamos essa parte de resposta livre. A resposta livre é a resposta do sistema quando a entrada, o sinal de entrada é nulo. Tá? E essa segunda parcela nós chamamos de resposta forçada, que é a resposta do sistema quando o estado inicial é nulo. Então, essa parte aqui é a resposta que nós obtemos quando, a partir da função de transferência, fazemos y de s igual a g de s e u de s. Tá? Nós podemos calcular a resposta dessa forma, para o modelo de função de transferência, quando as condições iniciais são nulas. É exatamente isso daqui que nós obtemos quando calculamos a resposta diretamente pela função de transferência. Então, como eu já tinha comentado, né, todas as duas parcelas aqui, tanto a resposta livre quanto a resposta forçada, dependem dessa exponencial de matriz. Agora sim, ela vai ser apresentada. Então, essa aqui é uma maneira de definir, né? Então, essa somatória aqui é uma série infinita, né? Isso aqui é a série de Taylor, mais especificamente a série de Maclaurin, né? Que é a série de Taylor em torno de zero, né? De t igual a zero. Então, essa é a série de Maclaurin da exponencial. Né? E aqui, nessa definição, ela está sendo estendida para o caso matricial. Né? Então, quando A é um escalar, isso aqui é 1, AT, tá? Todos esses termos, mas com A escalar. Então, isso aqui é a extensão quando A é uma matriz. Bom, a partir dessa definição, tem algumas propriedades, né, que podem ser deduzidas. Então, quando A é uma matriz nula, exponencial de 0t é a matriz identidade, né, que é o correspondente, né, de E elevado a zero igual a 1, no caso escalar. A exponencial de menos AT é a inversa da exponencial de AT, então também vale aquela propriedade da exponencial escalar. E a derivada também vale a regra da derivada da exponencial escalar, A é elevado a t ou é elevado a t vezes A. Né? Veja que aqui é um produto de matrizes que, nesse caso, é comutativo. Né? Nós sabemos que, em geral, o produto de matrizes não é comutativo, mas nesse caso aqui é comutativo. E, finalmente, a propriedade que nós vamos usar mais, que é essa daqui, né? Transformada de Laplace, dessa exponencial de matriz, é SI menos A inversa, né? Inversa de SI menos A, que também, né, já comentei, pode ser vista como extensão do caso escalar, né? Exponencial de AT, transformada em 1 sobre S menos A no caso escalar. O caso matricial é inversa de SI menos A. Essa matriz tem várias propriedades, tem inúmeras formas de calcular, né?
Mas não é o nosso objetivo fazer um estudo aprofundado aqui, né? Nós queremos calcular a resposta e para isso vamos nos satisfazer com o cálculo via transformada de Laplace. Então isso que está aqui. Já vimos em videoaula anterior que a inversa de SI menos A pode ser escrita dessa forma, 1 sobre o determinante de SI menos A vezes a matriz adjunta. Tá? Então, isso também já foi comentado em outras videoaulas, os elementos dessa inversa são funções racionais, a razão entre polinômios, cujo denominador é o polinômio característico da matriz A, cujas raízes são os autovalores. Né? Então, os elementos de SI menos A inversa vão ser funções, como se fossem funções de transferência. Né? Não são funções de transferência porque não estão relacionando a entrada com a saída. Mas são funções racionais, razão entre dois polinômios. Então, quando eu vou achar aqui, fazer a transformada inversa para achar a exponencial de AT, o que é que eu vou ter? Né? Quando eu fizer a expansão em frações parciais, os termos relacionados às raízes do denominador, que são os autovalores. E quando fizermos a transformada inversa, vamos ter uma combinação linear de elementos associados aos autovalores, aquela associação que fizemos também em aulas anteriores, quando um autovalor é real, autovalor menos 2, exponencial de menos 2t. Autovalor menos 2 duplo, exponencial de menos 2t, t exponencial de menos 2t. Autovalor complexo, um par complexo menos 2 mais ou menos J3, exponencial de menos 2t, cosseno de 3t mais um ângulo de face. Tá? Então, são esses termos que vão aparecer nessa matriz elevada até o que é mais do que normal, porque o modelo de estado é uma outra representação do mesmo sistema linear invariante no tempo. Então, todas aquela forma geral que nós deduzimos por causa de função de transferência, vai aparecer, né? Aquela forma geral vai ser semelhante aqui, porque se trata do mesmo tipo de sistema. Tá? Então, está aí repetida a expressão, a fórmula geral, a resposta forçada. Então, essa resposta forçada, foi aquele comentado, é a mesma obtida a partir da função de transferência, quando a gente faz y igual a G1. Tá? Então, os termos, essa resposta a gente sabe que tem termos que dependem da entrada e termos que dependem dos polos da função de transferência. Então, essa parte aqui da resposta forçada já foi bem estudada na parte de função de transferência. Então, todas aquelas propriedades continuam válidas, né? Porque se trata da mesma coisa. A resposta livre é que nós não tínhamos, né? Então, quando a gente tinha função de transferência e que tínhamos condições iniciais não nulas, tínhamos que passar para EDO, aplicar Laplace com condições não nulas e aí aparecer lá o termo dependente das condições iniciais, né? Que no caso do EDO são o y de zero, y ponto de zero, etc. Aqui não, aqui as condições iniciais são o estado inicial. E esse estado ele já está explícito no modelo, né? Modelo de estado, você tem uma relação entre entrada e saída que é intermediada pelas variáveis de estado. Então, o estado é uma variável que faz parte do modelo, então ele está explícito no modelo. Tá? Então, as condições iniciais aqui vão ser o estado inicial. Tá? Então, essa resposta livre, o que é que eu tenho aqui na resposta livre? Uma matriz C, matriz constante, a exponencial de AT, cujos termos nós vimos quais são, né, já discutimos, e x de zero, que é um vetor também de valores constantes. Então, no final, quando eu fizer essa operação aqui, o que é que eu vou ter? Uma combinação linear dos termos que aparecem na exponencial de AT, que são esses aqui que eu repeti de slide de outra aula, né? Que são todos os termos que podem aparecer na exponencial de AT. Essa análise nós fizemos para os polos da função de transferência, mas ela é diretamente, ela pode diretamente ser estendida para os autovalores da matriz A, no caso dessa representação. Então, resposta livre, vamos ter exponenciais, lambda i t,
t vezes exponencial t ao quadrado vezes em função da multiplicidade do alto valor lambda-i. E quando os autovalores são complexos conjugados, exponenciais vezes senoides. Expoente aqui é a parte real dos autovalores e a frequência da senoide é a parte imaginária. Também, se eles forem duplos, vai aparecer t vezes, t ao quadrado vezes, se for triplo e assim por diante. Certo? Então, assim, conclusões semelhantes, né, que nós obtivemos quando estudamos a resposta a partir do modelo de função de transferência, o que não deve surpreender ninguém, porque se trata do mesmo tipo de sistema linear invariante do tempo. São só representações matemáticas diferentes, mas no final das contas a resposta obtida tem que ser a mesma, né? Então vamos ver aqui um exemplo de cálculo, né, da matriz elevada a t, só para a gente ilustrar tudo isso que foi falado. Então está aqui a matriz A, aqui a inversa de SI menos A, tá? Aqui SI menos A, é S menos 1, 6, S mais 5, inversa. Calcular a inversa 1 sobre determinante e a matriz adjunta, né? Relembrando que no caso aqui 2 por 2, a matriz adjunta é obtida invertendo-se as posições aqui na diagonal principal e multiplicando por menos 1 na diagonal secundária. Aqui eu fatorei o polinômio característico da matriz A, tá certo? Então aqui estou explicitando aqui os autovalores, menos 2 e menos 3, certo? E agora o que é que eu faço? Eu vou passar esse 1 sobre S mais 2, S mais 3 para dentro da matriz, e como eu quero obter exponencial de AT, eu vou fazer a expansão em frações parciais de cada um desses elementos, tá? Então aqui ela está feita, tá? Não vou fazer detalhadamente, né? Já fizemos várias vezes expansão em frações parciais, não vou ficar cada vez detalhando isso, mas eu sugiro que vocês confiram, né? Até para pegar mais traquejo, né, com esse tipo de cálculo. E aqui nós temos a transformada inversa. Então aqui, como tínhamos já discutido, né, os elementos da matriz elevada a t são exponenciais, no caso, ó, combinações lineares de exponenciais associadas a autovalores, menos 2 e menos 3. Então, exponencial de menos 2t, exponencial de menos 3t. Tá certo? Muito bem. É preciso calcular sempre essa matriz para calcular a resposta? Vamos ver um exemplo aqui, né? Então, na verdade, não preciso calcular essa matriz elevada a t explicitamente para calcular a resposta via Laplace. Aqui eu calculei para ilustrar, né, para vocês verem o jeitão dela, ver como ela pode ser calculada. E uma vez eu tendo isso, eu calculo facilmente aqui a resposta livre, né? Só substituir aqui o C e o x0, fazer essa conta. Já a resposta forçada, aí tem uma convolução, né? Já não é uma coisa tão tranquila, né? A depender do sinal U de t, mesmo o de t igual a 1 degrau unitário, a depender das raízes aqui, dos autovalores, pode não ser trivial fazer essa integral. Na verdade é fácil, mas pode ser trabalhoso, né? Então a gente não vai mostrar que a gente não vai precisar calcular o E elevado a t. Por quê? Então vamos lá. Eu quero agora calcular a resposta, né? Não quero calcular o E elevado a t. Então está aqui o sistema, aqui as matrizes ABCD. O estado inicial não nulo, 1 menos 1, e o sinal de entrada degrau unitário, cuja transformada de Laplace é 1 sobre S. Repliquei aqui a fórmula da transformada de Laplace, da resposta, aquela primeira fórmula que nós deduzimos. Eu vou substituir os valores. Aqui o C, SI menos A, x de 0, C, SI menos A, B, o de S. O D é 0. Então, o que é que eu disse que não preciso achar o elevado a t? Porque o elevado a t, aqui eu tive que fazer 4 expansões de frações parciais, 4 transformadas inversas, né? Mas aqui, como eu quero achar o y, quando eu fizer, como o sistema é monovariável, quando eu fizer essa conta toda, o y de S vai ser uma função racional, a razão entre dois polinômios.
Então, só vou precisar fazer expansão em frações parciais de uma função, né? E não de 4, no caso aqui 2 por 2. Né? Imagine se fosse um sistema com 3 estados, 4 estados, não tem sentido você calcular o elevado a t, né? Quando o y de s vai ser uma função apenas para fazer expansão em frações parciais. Tá? Então está aqui ó, a substituição, agora é só fazer as contas. Né? Então aqui eu deixei separado aqui as contas da... Então aqui o primeiro termo aqui corresponde à resposta livre e o segundo à resposta forçada. Então só para ilustrar isso eu deixei separado, mas depois eu vou fazer um outro exemplo para mostrar que não necessariamente precisa deixar separado até o final. Né? Então daqui ó, a matriz adjunta, a matriz inversa, 1 sobre determinante matriz adjunta, né? Inverto a posição na diagonal principal, multiplico por menos 1 na secundária. E agora é só operar, né? Aqui, então tem essa soma aqui. Aqui eu fiz essa multiplicação desse vetor por essa matriz. Tá? Aqui também, então é isso mais isso, né? Livre e forçada. Aí agora multiplico esse vetor por esse vetor por esse. A gente obtém isso daqui. E agora a gente faz a expansão em frações parciais. Tá? Mais uma vez, né, nós já fizemos várias vezes, não vou fazer detalhado, mas eu recomendo que vocês confiram aí a expansão. Tá? Então aqui eu continuo deixando separado para a gente ver a resposta livre e a resposta forçada. Né? Então aquilo que a gente tinha comentado, a resposta livre, eu tenho uma combinação linear de termos associados aos autovalores, que eram menos 2 e menos 3. Né? Tá? Veja que essa matriz A aqui, desse exemplo, é a mesma matriz A que nós usamos para calcular a exponencial de matriz. Ó, tá vendo? Então, por isso também eu passei mais rápido aqui nessas contas. Pronto, então a resposta livre é a combinação linear, exponencial de lambda 1t, exponencial de lambda 2t. E na resposta forçada, a resposta forçada obedece a mesma lógica da resposta de função de transferência, um termo que depende da entrada, a entrada era o degrau, gerou esse termo constante, e os termos que são também combinações lineares dos polos. Né? No caso aqui, os polos e os autovalores coincidem, exponencial de menos 2t, exponencial de menos 3t. A resposta total é somando as duas parcelas, certo? Nós obtemos isso daqui. Tá? Veja que na resposta livre não aparece, né, o termo relacionado à entrada, claro, né, porque a resposta livre, por definição, é a resposta quando a entrada é nula. Né? Então, não aparece, só os termos relacionados aos autovalores. Muito bem. Vamos ver agora outro exemplo. Então, mudei aqui as matrizes, continua a entrada sendo degrau, o estado inicial agora é 1, 0. Então, o mesmo procedimento, tá? Substituir aqui a fórmula geral de y de s. E agora, agora eu não vou mais querer, já ilustrei, né, como eu queria para vocês a resposta livre e a resposta forçada, agora eu não estou mais interessado nisso, então eu quero só a resposta mesmo. Então, nesse caso, veja como aqui, as duas parcelas aqui têm C inversa de SI menos A à esquerda. Então, em vez de ficar calculando separado, eu vou colocar em evidência, ó, C SI menos A inversa, x0 mais B de S. É o que está feito aqui, né? Tá? Com isso eu vou fazer menos conta. Tá? Então vamos lá. C inversa de SI menos A. 1 sobre determinante, S2 mais 2S mais 5. Adjunta, matriz adjunta. Inverto a posição na diagonal principal, multiplico por menos 1 na secundária. Aí agora é só conta, né? Aí aqui, eu vou fazer primeiro esse vetor já vezes esse. Então dá esse vetor aqui, e agora esse vezes esse. Dá essa expressão. Aí eu vou fazer o MMC aqui. Tá? Aí esse S aqui, a vez que vem para o denominador, o numerador vai ficar isso. Então, mais uma vez, né? Estou fazendo rápido, porque nós fizemos várias vezes, mas recomendo que você refaça aí para conferir. Aí aqui eu fatorei o denominador,
Então, os autovalores aqui, né, eu não coloquei os valores, ó, mais, são autovalores complexos, menos 1 mais ou menos J2. Né? Autovalores complexos, menos 1 mais ou menos J2. Então, essa é a expansão, já coloquei também os valores. Ó. Por acaso, nesse exemplo, ó, veja aqui, esse aqui são os coeficientes, os resíduos da expansão associados a esse par complexo conjugado. Então, geralmente aqui eu tenho um resíduo, sei lá, C2, aqui seria o conjugado dele, mas por acaso deu real o resíduo, pode acontecer. Não é comum, mas pode, né, acontecer. Nesse caso, aconteceu, então o conjugado dele é ele mesmo, né, 2. Então, passando para o tempo, aqui, ó, 2 exponencial de menos 1 mais J2t, e esse termo aqui é transformado em inversa, 2 exponencial de menos 1 menos J2t. Tá? Aí o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei na exponencial da soma produto exponencial, de exponenciais, né? Então eu vou colocar o exponencial de menos t em evidência, vai ficar exponencial de J2t mais exponencial de menos J2t. Pelas fórmulas de Euler, isso aqui é 2 cosseno de 2t, substituindo essa a resposta, né? Certo? Então, era isso nessa videoaula. Tá? Então é bem tranquilo calcular a resposta usando Laplace para o modelo de estado. E assim como a gente também usa Laplace para a função de transferência, fica tudo em casa, né? Digamos assim, tudo com Laplace, não precisamos aprender outro método. Né? Na apostila nós usamos, tem outro método baseado no teorema de Cayley-Hamilton, tá? Mas eu prefiro não é o objetivo desse curso ver as diversas formas de calcular isso, né, a exponencial de matriz, né? Isso é mais visto em nível de pós-graduação no curso de sistemas lineares. Então vamos ficar aqui só com essa resolução via Laplace, que é a mesma que nós usamos tanto para EDO quanto para a função de transferência e agora para o modelo de estado. Então era isso para essa videoaula. Obrigado pela atenção e até a próxima.